Ok, então vamos lá. O objetivo do trabalho é criar um pêndulo, gravar um vídeo do pêndulo e o objetivo é encontrar o fator de qualidade desse pêndulo. Para encontrar o fator de qualidade, a gente usa essa equação aqui, que, que diz que o fator de qualidade é 2π dividido por gama, t, gama tal, onde tal é o período, e esse gama é 2 vezes a massa vezes o b, que é o coeficiente que a gente vai ter que encontrar. Para fazer isso, a gente vai gravar um vídeo, vai usar a biblioteca OpenCV para analisar o vídeo dentro do Python aqui. Então, vamos lá. É, o vídeo está aqui, esse é o pêndulo. Soltei e ele vai perdendo energia. Ah, perdão. O fator de qualidade é o tanto que ele consegue conservar de energia. Então, quanto maior, menos ele dissipa. A ideia aqui é encontrar para cada frame desse vídeo, encontrar um centroide aqui do objeto para poder pegar a posição dele em X e plotar em função do frame, né, que seria a nossa unidade de tempo. Vamos ver. Aqui, então, ok. A gente tem uma função que encontra esse centroide do, perdão, do objeto, e uma função que define um quadrado, perdão, define um quadrado aqui ao redor do objeto para que facilite na hora de buscar. Você não precisa buscar na imagem inteira, você pode buscar só dentro desse quadradinho. Bom, aqui dentro do loop principal, perdão, passar por cada frame, a gente vai criar uma imagem igual a imagem original, só que em escala de cinza, e uma em binário, que é branco e preto, só para ficar mais fácil de diferenciar o fundo do objeto em si. Ok. No primeiro frame, a gente tem que pesquisar pela imagem inteira. Encontra o centro, tirando a média da posição em x e em y. Depois, aqui, né? Depois a gente encontra esses lados aqui. Esses lados são o retângulo em volta do objeto. Na hora que eu rodar o código aqui vai ficar mais fácil de entender. O retângulo ao redor do objeto, que facilita na hora de buscar. Caso contrário, que no caso de não ser o primeiro pixel, você só utiliza o retângulo que você já tem para fazer a busca. E para cada frame você vai ver se a posição em X é maior que o máximo ou menor que o mínimo e vai salvar aqui. É, isso para poder encontrar a amplitude, né? Aqui embaixo, se você fizer o máximo menos o mínimo e dividir por 2, você tem uma boa estimativa da amplitude. É, essas linhas de código são só para printar a imagem mesmo. E aqui sim, aqui é importante. Isso aqui é para guardar os dados do frame e do, da posição em X do pêndulo nesse frame, para você armazenar no arquivo de texto. Isso para cada frame. E esses são os dados que a gente vai usar para plotar no gráfico, no caso no Gnome. Aqui a condição para sair do loop. É, e aqui eu falo daqui a pouco. É, ok, vou rodar o código agora. Você vai ver. É, ok, você tem a imagem original aqui. Eu coloquei a bolinha representa o centro do objeto a cada frame. Opa, perdão. E o retângulo representa o. A, como que é? Esqueci a palavra em português. Ok, os limites aqui para você procurar só dentro desse quadrado e não precisar é, iterar por toda a imagem, que é muito maior. Desse jeito fica mais econômico. E aqui a imagem em binário, né? Que facilita você analisar. Não está perfeito por causa do reflexo, mas é bom o suficiente.
Como esse. Aqui, eu vou mostrar também que no arquivo de texto ele vai. Ele tá escrevendo para cada frame, o frame e a posição em X. Como esse vídeo tem 6.000 frames, então eu vou fazer um pequeno corte que já volto. Ok, terminou aqui. Ah, agora, bom, dá para perceber. Aqui tá todas as informações que a gente precisa no arquivo de texto. O que a gente pode fazer agora é colocar tudo no Plot. Já coloquei aqui no diretório correto, então, ó, cd plot, onde é que vai data.dat. Dá pra ver que forma aqui, negócio interessante. Se você tirar o zoom, dá pra ver que ele vai diminuindo com o tempo. Aqui não como fácil de ver desse jeito, mas enfim, ele vai aumentando com o tempo. Ah, bom, o que a gente pode dizer? A gente pode observar que essa função aqui, é, ela pode ser, como é que eu posso dizer? Ela pode ser analisada como se fosse algo tipo x em função do tempo é igual a amplitude vezes exponencial de menos bt vezes o cosseno de um ômega, certo? Vezes o tempo menos uma constante de fase. Algo desse tipo aqui. Bom, quando você faz essa análise, você descobre, você percebe que você tem esse gráfico aqui, que é a melhor aproximação. Essa função aqui é a melhor aproximação. Bom, a, o próprio programa aqui devolve para a gente a amplitude, que é 434.5. Coloca aqui. É, o coeficiente, perdão, a frequência angular, a gente pode aproximar ela por 2π dividido pelo período, onde o período a gente pode analisar como sendo, é, bom, a gente pega aqui um ponto de máximo no pixel 35, no caso 36, porque ele começa do zero, né? E no 75 tem outro ponto de máximo, o próximo. Então, aproximadamente uns 40 pixels do período. Se você fizer 2π dividido por 40, você tem aí 0.16. Esse valor aqui da constante de fase foi experimental mesmo. Tive que ir fazendo na mão. E esse 470 é um deslocamento que você tem que pôr, porque a origem não está no centro da tela, né? Ela está na esquerda. Então você tem que deslocar um pouco para bater com os dados que a gente tem. Agora se eu for plotar os dois e f de x, você vê que eles se alinham relativamente bem. Ah, a frequência angular, perdão, não está perfeita, né? Mas o que a gente quer ver aqui, na verdade, é o b, né? Que é aquele coeficiente que é o de decaimento. Então, se você for ver aqui no final da função, no final do vídeo aqui, você percebe que, bom, é, as duas decaíram uma quantidade bem parecida, então é uma boa aproximação. O valor que a gente tem de 0.0003. Então, usando esse valor, substituindo aqui no código 0.0003 e a massa que eu medi ali e era 0.145, a gente obtém esse valor esse fator de qualidade de 1805 aproximadamente, que é um valor bem alto, hein? Diga-se de passagem. Bom, o que mais tem pra fazer? Eu acho que é isso. É, então, é nóis. Valeu.